Olá, estamos de volta. Agora são 7 horas e 14 minutos. Estou sempre aqui uma horinha adiantada, né? Horário de Brasília, acelerado, né? Não, acelerado. gente, 7 horas e 14 minutos em ponto, viu? E agora a gente vai lá para Brasília, lá para o Senado, porque tem CPI da pandemia. É que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em que dia ele foi avisado, né? A CPI quer saber o dia em que ele foi avisado em relação ao colapso do oxigênio lá de Manaus. E tem outras informações ainda em relação a essa comissão parlamentar de inquérito. Vamos conferir então na reportagem. A ação contra Pazuello havia sido instalada porque militares da Ativa não podem participar de atos políticos. A decisão foi anunciada por meio de uma nota à imprensa. Ela diz que na participação do general em evento realizado no Rio de Janeiro, no dia 23 de maio, não foi caracterizada a prática de transgressão disciplinar. O procedimento administrativo foi arquivado. O vice-presidente da Câmara dos Deputados criticou a postura do Exército. Quando esse mesmo general se dispõe a confrontar, a afrontar o regulamento disciplinar da instituição e participar de uma manifestação política sem que isso tenha uma punição exemplar do alto comando do Exército, você politiza a instituição. E quando a política entra por uma porta do Exército, por outra sai a disciplina e a hierarquia. A CPI da pandemia pretende ouvir novamente Pazuello. De acordo com os senadores, vários pontos ainda não foram esclarecidos. A CPI recebeu um documento de 100 páginas do Ministério da Saúde que demonstra contradições entre o que Pazuello disse à CPI e a realidade. No depoimento, Pazuello disse que só soube da crise de oxigênio em Manaus em 10 de janeiro. Mas o registro mostra que o então ministro foi avisado do desabastecimento no dia 8, 2 dias antes. No chamado Plano Manaus, Pazuello dizia que o Ministério, acompanhando o número de hospitalizações motivadas pela Covid-19 em Manaus, observou um aumento de casos a partir da semana do Natal do ano passado, com significativo aumento a partir de 27 de dezembro, quando o número de hospitalizações dobrou em relação à semana anterior. Apesar do alerta, decidiu realizar a viagem apenas após o Ano Novo, em virtude do início de mandato de gestores municipais e de possíveis trocas de secretariado. No dia 3 de janeiro, uma comitiva do Ministério foi a Manaus, chefiada por Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho. A comitiva concluiu que havia possibilidade iminente de colapso do sistema de saúde em 10 dias. No dia 17 de janeiro, Pazuello assinou outro documento que mostrava as ações do Ministério em Manaus. Segundo o relato do próprio Pazuello, foi detectado ainda logo no início do período a gravíssima situação dos estoques de oxigênio hospitalar em Manaus, em quantidade absolutamente insuficiente para o atendimento da demanda crescente. Tal problema chegou ao conhecimento do Ministério no dia 8 de janeiro, por meio de um e-mail enviado por Petrônio Bastos, da White Martins, explicando o possível desabastecimento e indicando ao Estado buscar outras fontes para o produto. A expectativa é de que o novo depoimento de Pazuello aconteça na semana do dia 14. Assuntos polêmicos aí em relação a essa CPI do Senado, indignação, né, da base aí contra o presidente Bolsonaro por conta dessa absolvição de Pazuello, e também tem a questão do oxigênio. Aí eu jogo agora essa bola aí complicada, essa bola quente aí para você, professor Haroldo, e também Kleber Lima. A gente pode falar do oxigênio de Manaus e também dessa absolvição de Pazuello. Veja bem, eu acredito que o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, eles têm um manual de conduta ética. E esse manual de conduta ética, ele precisa ser seguido à risca. Não se pode abrir exceções, né? No caso específico do Pazuello, em que ele acabou participando de manifestações junto com o presidente Jair Bolsonaro, eu acho que ele errou, né? E deveria ser, sim, punido por parte do Exército, né? Até para poder dar exemplo. Nós não podemos ter líderes que não possam ser admirados. Este é um dos grandes problemas que nós vivemos hoje em nosso país, né? Do ponto de vista de comportamento ético mesmo, né? Então, nesse caso específico, até para que os outros, né, que têm uma patente menor que a dele, dentro das Forças Armadas, possam admirá-lo, porque senão você abre uma brecha para que você possa ter o mesmo comportamento, o que não é o ideal. Com relação à falta de oxigênio,
A White Martins, naquele momento, lá houve uma demanda muito grande, né? Ali todo mundo sabe disso, né? Um fornecimento de 30 a 40 cilindros de oxigênio por mês, passar para 200, 300 cilindros, nem a White Martins tinha condições de atender, por mais que ela quisesse atender, porque não tinha produto suficiente, oxigênio suficiente para isso, né? É claro que existe uma primeira responsabilidade, a meu ver, que é de governo, do governo do estado do Amazonas, do secretário estadual de saúde do Amazonas, do secretário municipal de saúde do Amazonas, os quais muitos deles foram presos ou de certa forma foram confiscados bens em um escândalo que nós conhecemos lá. Lá existe também, pairam muitas dúvidas com relação ao destino do dinheiro que foi enviado pelo governo federal a estes gestores. E é claro que também tem uma parte de responsabilidade por parte do governo federal. E é exatamente este ponto, ou estes pontos, que a CPI precisa se aprofundar, né? Para que realmente possa aprontar aí os possíveis criminosos, aqueles que cometeram crimes de responsabilidade. E é isso que importa, se esse é mesmo o objetivo desse teatro que é esta CPI da pandemia. É esta leitura que eu tenho. Agora, existe algo interessante aí, Kleber, eu queria até saber a sua opinião, porque o presidente Jair Bolsonaro acabou sendo um paizão aí para o Pazuello, né? Geralmente quando um filho desobedece, né, rompe aí com a disciplina, o pai vai lá e corrige. Jair Bolsonaro deu até um presente para Pazuello, nomeou ele, né, para um cargo aí importante. Na verdade, o Bolsonaro não agiu como pai do Pazuello, mas como aliciador. Ele foi a causa do desvio de conduta que o professor levantou, e é claro, militar está impedido de participar de manifestação política, se filiar a partido, etc. e tal. O da ativa é proibido. Então, assim, eu li isso a respeito na imprensa especializada nacional, assim, a cúpula das Forças Armadas achou por bem não puni-lo para não criar espécie, para não revoltar a caserna, para não desestabilizar o sistema, mas assim, o risco, a escolha foi entre punir e dar o exemplo, isso, a tropa inteira, né, ou não punir e dar um exemplo ruim, isso, de permissividade que pode gerar mais prejuízo. Até porque, assim, não dá para esperar bom senso de figuras como o Pazuello. Ele pode repetir e outros podem repetir essa insanidade que ele fez, e isso é perigoso para a democracia brasileira. Então, isso, para mim, a Constituição brasileira define com muita clareza qual é o papel das Forças Armadas. E não é na política, é na soberania nacional, defendendo os interesses do território brasileiro, da nação brasileira. E aí tem algo fundamental, que é a disciplina. Se você pensou em Forças Armadas, você vai pensar em disciplina. Eles pregam exatamente isso dentro da sua conduta ética, né? Aí, a hora que é para fazer um julgamento sobre um desvio de conduta, não se faz. E agora... E o presidente, Luciana, para responder objetivamente ao que você falou, ele também dá um péssimo exemplo, porque como ele que deu o caos, ele é que convidou o Pazuello para subir no palanque, ele protegeu. Então, usando a metáfora aí que você trouxe da família, é como se a mãe fosse corrigir e o pai não deixa. Acobertasse. Desautoriza, acobertasse. Então, assim, fica complicado. A criança, e eu sou pai, que todos os que são pais em casa sabem disso, a criança, quando ela percebe esse conflito de autoridade entre o pai e a mãe, ela tem uma inteligência emocional profunda para explorar isso. E ela fica jogando com isso e cresce desobediente. Ela precisa ter limites, né? Se você não dá limites para ela, ela vai sempre tentar dar um passo à frente. E o pai ou mãe não podem desautorizar a autoridade do outro. Exatamente. Mas na realidade aqui, Pazuello acabou recebendo um presentão, né? Foi. Porque ele foi nomeado por Bolsonaro para um cargo na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que funciona no Palácio do Planalto. E aí o Exército, né? Aí o Exército pensa, né? Analisa de que forma agora vai poder trazer disciplina para todos os outros que cometerem infrações, porque a rigidez do Exército, ela é conhecida, é histórica, e fica aquela coisa agora, será que vai abrir precedentes para que as punições não sejam mais estabelecidas? Com essa atitude já abriu. Absurdamente já abriu. Não adianta você querer. Já abriu em junho, mas já abriu. Sim. O meu momento Paulo Coelho. Sexta-feira é Paulo Coelho. Esse é Paulo Coelho. E eu ainda prestando atenção. Ele não perde a piada. Aproveitando a informalidade, enquanto a gente tem tempo, é o seguinte, o Edmundo César falou,
Você falou que eu estou satisfeito aí, a minha categoria pode não. Eu estava te zoando, Edmundo, né? Porque você está gordinho, né? Você está com a aparência de quem anda satisfeito com a vida, feliz, mas eu sei que como sindicalista você está aí na trincheira cobrando 6,19, embora eu acho que vocês não vão conseguir do RGA de 2018, tá bom? Tá ok? Beleza? Acho que não, ele vai falar beleza, paciência. Acabei de explicar isso hoje aqui. Beleza, acho que não, né? Olha só para a gente encerrar esse assunto aqui da CPI, vamos trazer ela um pouquinho aqui para Mato Grosso, que tem outro destaque aqui no portal Gazeta Digital, dizendo que Mendes não teme CPI e diz estar pronto para prestar depoimento. Declaração aí do governador aqui de Mato Grosso, que não tem medo da CPI. Em entrevista à imprensa, o chefe do executivo enfatizou que está pronto para prestar depoimento caso seja convocado, tá? Ele disse o seguinte: eu não tenho nada a temer. Eu, como governador, nunca fiz e nunca pedi para ninguém fazer nada de errado em qualquer secretaria ou área do governo. Vejo isso com muita tranquilidade, estou sempre à disposição para prestar conta para quem for. Isso aí, a declaração do governador que diz não temer, né, a CPI. Gente, olha só, o programa está chegando ao fim. Vamos aproveitar esse restinho ainda que, né, nós temos e a gente fica aqui pensando, né, o que a gente pode levar de bom nesse momento para quem está assistindo na sexta-feira, porque sextou, gente, o feriado aí está chegando, né, para ficar dormir um pouquinho mais festando amanhã. Muito, não, aglomerado, né? Pode dormir mais, professor? É a boa do final de semana? Certeza. Olha, mas é o seguinte, a gente sabe que não pode aqui estar estimulando a aglomeração, mas a gente pode fazer festa em casa, né? Afasta o sofá lá da sala, Kleber. Pode dançar o quê? Um bom samba, um rock and roll, um rasqueado. Qual que é a boa aí, Kleber, para o final de semana? Primeiro, assim, dá para conviver com a família, já tem muitas pessoas vacinadas, desde que tomadas algumas medidas, né? De higienizar as mãos, usar álcool, evitar abraçar, beijar as pessoas mais vulneráveis, né? Que são as que têm, as idosas ou que tenham comorbidades, e nunca, jamais perder a esperança e a fé em Deus, que tudo isso vem passar e a gente ainda poderá viver dias muito felizes. Tudo passa. A única coisa que não passa é o que importa. Até a uva passa. Até a uva passa. Olha, os pensadores agora, gente de Mato Grosso, não trouxeram nenhuma decepção, né? Que reflexão que eu vou te falar, viu? Mas, ó, meu desejo, brincadeira, mas o meu desejo é que você possa curtir aí muito esse final de semana, seja em casa aí, em isolamento, mais quietinho, se protegendo, sobe o som aí, curte uma música, um filme bacana e, olha, não esqueça, viu? Porque essa bancada vai estar aqui novamente segunda-feira e a gente conta aí com a presença de você, tá bom? De vocês. Fiquem com Deus, curta aí o seu final de semana e a gente finaliza aí com essa imagem linda, maravilhosa de Cuiabá. Olha lá o sol nascendo, os coqueiros ali. Eu gosto muito particularmente desse espaço, viu? Ó, dá até para pedalar lá, viu? Parque das Águas, muito bonito. Um presentão para Cuiabá. Excelente final de semana a todos. Até segunda. Gente, fiquem com Deus até segunda-feira, em 6 horas em ponto, aqui em A Notícia de Frente.